Opa, fala aí. Eu pergunto a vocês, e se diante dos seus olhos seu único amor fosse levado de você e ela implorasse para salvá-la, mas você não tivesse o poder para isso? Suas pernas não se mexem, você não tem a coragem nem o poder. O grande mago diz que tudo é inútil, nesse mundo tudo se trata de poder e por algum motivo que ele nem sabe, ela é levada. O poder da existência está acima de todos e esse dia marcou tanto a vida de Haruta que ele dedicou toda a sua vida em busca de poder. Mais de 60 anos haviam se passado, ele tentou todos os métodos, tentou alcançar o tesouro da dungeon mais perigosa do mundo e ali mesmo morreu sem conseguir. Ele viveu toda a sua vida em busca de poder. Após a sua morte ele estava diante de Deus. Quem possuía a lágrima de Deus tinha o direito de se encontrar com ele após a morte. Deus lhe oferece a chance de descansar a sua alma para sempre, ou reviver seu sofrimento de vida por mais 20 anos. Então, para poder salvar a sua vida e de seu único amor, ele prefere renascer e reviver seus passos de vida. E foi assim que o Prota ganha sua segunda chance, voltando ao tempo de seu nascimento, revendo seus pais novamente, sua mãe que era linda com cabelos longos e seu pai que antes não tinha barba. Decidido a não desperdiçar nenhum segundo de sua vida, ele queria começar a evoluir agora mesmo, mas seu corpo de bebê não conseguia nem se levantar, né? Algo que não tinha antes em sua vida era a capacidade de ver a janela de sistemas que contém seus status e habilidades. Isso era algo que somente ele conseguia ver agora. O moleque com um mês de vida tava tentando falar, achando que tava conseguindo. Ai meu Deus, meu filho é tão fofinho. Ele se lembra que Deus lhe permitiu escolher um dom. Sem saber o que é isso, Deus explica que todos quando nascem são abençoados com um dom. O dom da sabedoria desbalanceada, o dom das artes marciais quebradas, o dom da magia excitada até o talo, ou até mesmo o dom do carisma diferenciado. Também podemos ser o dom da sutileza dos inversores, ou por último, o dom da criação. Em sua vida passada, Naruto tinha o dom da sabedoria e Deus pergunta se ele quer o mesmo dom. Dessa vez o Prota diz que quer outro dom, o da criação. O Prota, com a sua sabedoria de sua vida passada, tinha consciência dos 5 dons no mundo e nunca tinha ouvido falar da criação que Deus havia mencionado, então por isso ele mirou nesse. Eu aposto que você não lembra de nenhum dos dons que eu falei, eu duvido você comentar todos eles aí na ordem sem voltar o vídeo pra colar, eu duvido. A primeira coisa que o Prota percebe é ver uma janela de sistema que não é conhecida neste mundo, então pode ter relação com o seu novo dom. Além de querer salvar a vida da pessoa que ele amou, o Prota também se lembra dos seus pais que morreram quando ele tinha apenas 8 anos de idade, fazia tanto tempo que ele nem se lembrava mais. Isso aconteceu na noite do seu aniversário de 8 anos, um ataque de goblins em sua vila. Tudo que ele se lembra era de sentir dor quando seu pai se sacrificou para sua esposa e filhos que pudessem fugir. Quando nem isso foi o bastante, sua mãe o jogou para longe e pediu para que ele fugisse sozinho, pelo menos. Sem escolha, ele só fugiu. E como sabemos, os goblins são safadinhos. Vocês podem imaginar o que aconteceu com a mãe até que ela fosse de F. Mas agora chega de sofrimento e coisas tristes. Na sua segunda vida, ele fará diferente. A primeira coisa é estudar e progredir seu status de inteligência e poder mental. Ele estudou tanto que a mãe dele até achou ruim, a maluca. Trollando seu pai, ele treinou seus status de mana. Enquanto as crianças comiam terra nessa idade e desenhavam no chão, o garoto fazia parkour. Que viagem é essa? Com o passar dos anos, suas habilidades foram ficando roubadas, até o dia que ele fez 8 anos de idade. No dia do seu aniversário, sua família preparou comida para comemorar. Seu pai liberou para ele arrumar a namoradinha. Vai lá, filhão, arregaça as novinhas. Quando as crianças fazem 8 anos de idade, elas vão até a igreja de sua vila e recebem seu bracelete mágico. Ele serve como identidade para as pessoas. Para poder entrar em uma cidade grande, precisam dele e por isso é muito importante. E hoje, ao contrário do seu eu de 8 anos de sua vida passada, agora o Prota era alguém que podia defender a sua vila do ataque. Seu nível era 8 para combinar com a idade. Seus status não eram tão altos assim em comparação com seu nível de habilidade de magia. Até hoje ele não sabe como usar uma magia de criação. Enquanto ele pensava sobre os goblins, eles chegam igual em sua vida passada, com a cara de safadinhos. Enquanto os primeiros anãozinhos verdes caçam sua primeira vítima, percebem um Prota. Foram ao ataque. Sua primeira batalha nessa vida seria agora. Reunindo sua mana, ele usa uma magia de fogo para fazer churrasco de goblins. Os outros da mesma forma, ele desceu a catracada tenebrosa, meteu parkour e derrotou os outros goblins. Derrotando esses monstros fez ele upar um nível e distraído ele foi atacado por um outro goblin que dá um talho no braço do moleque. Pra dar o troco, o Prota também dá um talho no goblin, mas bem pequenininho mesmo, só pra fazer um ferimento. Os outros milhares de goblins que iriam destruir a vila também chegam agora e ele está ferido, não tem como lutar contra tantos. De imediato, as memórias de sua vida passada vêm em sua mente, de como ele não vai conseguir mudar o seu destino, não importa todo o esforço que ele teve antes.
antes. Porém, a memória de sua namorada que ele ainda nem conheceu o motivou. Se ele falhar hoje, ele não vai conseguir quando tiver 15 anos também. Depois de upar esse último nível, seu poder mágico alcançou 50 pontos. Isso desbloqueou sua primeira habilidade de criação, o túmulo. Rapaziada, ele é atacado distraído e quase perdeu um braço. Ele revida com magia de fogo, mas não é o bastante. Então por isso ele aposta tudo em sua nova magia e a habilidade que ele aprendeu. Ativando a magia, ele literalmente faz um túmulo ao redor. Mano, tamanho dessa porra. Eu vou cair. Ao derrotar os goblins, ele conseguiu evitar sua primeira tragédia, então tem que comemorar, né? Além disso, derrotar esses monstros fez ele upar uma pá de níveis. Depois de passar a adrenalina da batalha, o Prota sentiu a dor do corpo e morreu. No dia seguinte, ele acordou com uma moeba em cima dele. A primeira reação dele foi ficar assustado, mas o bichinho fez foi cuidar dele. Até água pra ele beber, limpar o rosto, a Slime levou pro Prota. Vendo de longe a sua vila, ela realmente estava salva, e isso deixa ele muito feliz. Ele tem que voltar, mas ele pensa que ainda tem que salvar um certo alguém e ele é muito fraco para isso. Então seu plano agora é ir até a dungeon muito famosa na cidade de Kinotogris e derrotar todos os andares dela. O Prota, que passou a noite toda fora, volta para casa no dia seguinte e deixou apenas uma carta avisando os pais que ele partiu numa missão. Ele deixou uma carta porque falar pessoalmente seria muito pior. É claro, mano, você fugiu de casa, deixou só um bilhete. Se tivesse falado pessoalmente, eles não iam deixar. É verdade. Depois de viver 8 anos felizes e salvar a vila, o Prota saiu pelo mundo, derrotou muitos monstros, fez muito loot com a sua moeba da estimação, acamparam em vários lugares, comeram os espetinhos da mais alta qualidade e treinou cada vez mais, inclusive treinava comendo espetinho. Um desses dias alguém estava à espreita, ele quase meteu um espetinho na pessoa, mas não deu certo. A pessoa era muito rápida, ele não conseguia acertar nenhum golpe. A pessoa em questão era uma mina trombadinha que foi até ali porque sentiu o cheiro do churras e queria também provar. Ela roubou não só um, mas 3 espetinhos e começou a comer na frente do Prota. Ela é da raça demi-humana e disse que seu nome é Mágica e está em viagem. O Prota disse pra ela que seu nome é Naruto e os espetinhos são dele. Tira a mão. A mina é da raça dos esquilos dos demi-humanos. Depois de procar 3 espetinhos, ela foi voando no último pra comer também. A moeba foi quem ficou puta e isso daí era dela. Depois disso, rapaziada, o Prota seguiu viagem. A demi-humana começou a segui-lo por conta própria. A princípio, ele não queria ninguém com ele, além da moeba. Mas depois mudou de ideia e pediu pra ela ir com ele mesmo. E assim foram, até que chegaram na cidade de Kinotogris. Passam seus braceletes pra entrar. Se não tiverem dívidas ou crimes em seu nome, podem entrar. A cidade é feita em volta de uma dungeon e os aventureiros de todos os lugares do mundo vem para lá. A Mágica, que nunca esteve numa cidade antes, ficou nervosa. O Prota diz que tá paz, todos aqui podem andar livremente, independente da raça. Ela pergunta se não era a primeira vez dele aqui também, como ele disse, como ele pode saber dessas coisas. E ele sem jeito diz que não é porque na vida passada ele esteve por aqui, mas é porque os pais dele vieram quando ele era um bebê. Sei não, tá muito estranho. Deixando isso de lado, o Prota pensa um pouco e decide que agora precisam de dinheiros. Ele pede para a Mágica ir junto dele para a guilda de aventureiros. Lá ele pede para vender umas pedras mágicas. Por ele ser uma criança, o atendente recusa atender e manda ele vazar. O Prota então joga tudo na mesa e pergunta se ele ainda quer que ele vaze. Vai comprar ou não vai comprar? O Prota espertão diz que tudo isso foi a demi-humana que caçou e ele é só o ajudante. A bobinha falar que não era verdade toma um cala a boca e o pilantra do vendedor paga para ele apenas 1.990 moedas por tudo isso e é o mínimo do valor que aquilo deveria valer. O Prota também pede uma licença de aventureiro, daí de novo o atendente diz que crianças não podem, mas daí o Prota fala que é para ela a licença e ele é de ajudante. Aí pode, né? Beleza. O espertinho pediu pra ela ir junto pra poder usar a idade dela pra conseguir fazer coisas que as crianças não poderiam. Ela diz que colocar tudo no nome dela, a reputação dele não vai subir. Mas o Prota diz que ele não se importa com reputação. O reconhecimento dos outros não importa e nem deixa ele mais forte. E isso pra ela significou alguma coisa. Mais tarde conseguiram um quarto. O Prota diz que está feliz que ela veio com ele. Sozinho todos iam achar que ele era uma criança que fugiu de casa. Agora ele é só uma criança escrava de uma demi-humana. Tá melhor. Mais à noite a Mágica toma um banho e coloca sua roupa de dormir. Não é pra vocês voltar a apoiar não, hein? Saindo do banho, ela vê o Prota cultivando, tão forte que a mana ficou visível. Fazer algo assim deveria ser impossível para os humanos, ela pensa. A Mágica conta para nós que tem viajado pelo mundo em busca de um certo alguém, e alguns dias atrás uma criança que a deixou curiosa. Ela era tão forte demais para sua idade, então decidiu fazer o contato para investigar. O que ela percebeu é que além de ser cheatado pra caralho em poderes, ele era maduro demais para sua idade também. Tudo isso, rapaziada, faz ela duvidar se ele não seria a pessoa que ela
ela está procurando a pessoa que irá mudar o mundo. A única dúvida dela sobre isso é que o oráculo da constelação diz que o portador do dom será uma menina. Aí eu pergunto pra vocês, será que essa mulher é a namorada do Prota? Não sei. Ela foi dormir, depois que o Prota ficou sem mana, ele desmaiou também. Na madrugada, alguém entra no quarto pela janela, passa por eles e vai roubar algo. De imediato, o Prota acorda e dá uma boa noite. O encapuzado, mal educado, decide partir pra violência e coloca a Tramontina no pescoço do Prota, que não revida. Quem fica alerta e preocupada é a mágica. Isso porque o moleque decide conversar e perguntar como a pessoa sabia que ele tinha dinheiro na mochila. Entrou no quarto e foi direto nela. O ladrão não responde. Então o Prota dá uma magia de vento, joga o ladrão a 853 metros. Só de imaginar esse poder, a mágica treme o rabo e soa frio. O moleque fez isso aqui e voltou a dormir como se nada tivesse acontecido. Aí ela fica besta com a situação. No dia seguinte, eles enchem o bucho enquanto todos olham a mágica esfomeada. Depois vão em busca do outro objetivo. Quando a mágica pergunta, o Prota diz que eles têm que fazer algo antes de irem para a dungeon. Eles foram até a guilda de aventureiros. Lá ninguém esperava por eles, então tentam dispensar ele. Porém, o Aruta insiste em falar com o chefe da guilda sobre o ataque do ladrão. Conta ele que noite passada o quarto foi invadido e a pessoa sabia exatamente do dinheiro da venda das pedras que ele fez antes. Pela cara do trombadinho a gente sabe quem é, e o Prota não, ele quer saber quem tem o conhecimento da venda que ele fez ontem. O atendente desconversa e diz que ninguém é suspeito e ninguém viu a troca deles. Vendo que isso não ia pra lugar nenhum, o Prota diz que deixou uma marca no ladrão ontem à noite, no braço esquerdo, e outra prova é a adaga que o trombadinha deixou pra trás. O chefe da guilda estava disposto a abrir uma investigação, e é engraçado que o atendente culpado todo sem graça insiste que é melhor deixar isso de lado, que o garoto devia ficar com a adaga, que ela é uma adaga valiosa, e esquecer isso tudo. No final das contas, os dois vão embora. O Prota diz que ele sabe que ele é o culpado e só fez isso pra deixar um aviso e nada mais. E a adaga realmente é boa, ele gostou de ter ficado com ela. Frente à dungeon da torre, que é tão alta que quase não dá pra ver o topo, eles entram. Os primeiros 25 andares são chamados de camadas inferiores, e qualquer caçador pode caçar aqui em segurança. Os iniciantes treinam por aqui. No 25º andar, um dos monstros tenta atacar nossa dupla. O Prota, roubado, usa seu jutsu túmulo e derruba o bichinho pro abismo. Para não chamar a atenção demais, ele mete o pé correndo. Eles entram no 26º andar. Quem brilha agora contra os monstros é a mágica, mas quando ela pede pra ele ajudar também, o moleque, mesmo não sendo focado em física, fatia todos os da veste de cada camada. 26ª camada. Não comenta o que vocês ouviram aqui, esquece isso. Subindo mais e mais camadas, enfrentam um andar de mortos-vivos até que chegam na camada de número 50 da torre. A partir daqui é considerado nível altos e poucos passam daqui. Como o Prota não demonstra medo e nem hesitação sequer, a mágica pergunta qual hack ele tem pra agir assim. Até os mais fortes teriam dificuldade com esses monstros, então ela pergunta diretamente qual é o hack. O Prota, sem responder, pensa com ele mesmo que essa é a segunda vez que alguém olha pra ele sem menosprezar seu poder de existência fraco. Em sua vida passada, mesmo chegando ao nível máximo como um mago, todos os menosprezavam. A primeira vez que alguém não fez isso foi a Hana. A Hana, que é sua namorada, que morreu aos 15 anos, então depois dali todo mundo menosprezou ele, mesmo ele ficando picas. O moleque responde que ele é só forte, não tem nada aí especial. No caminho que eles fizeram, inclusive, ele subiu ainda mais e mais níveis. E já que ele esteve aqui na sua vida passada, ele sabe que no final do andar número 50 estaria o boss vermelho. Antes, ele lutou muito pra vencer e ele era bem mais velho do que hoje. A certeza que ele consegue vencer ele não tem, mas ele veio mesmo assim. A mágica, assim que bate o olho, percebe que esse não é um monstro normal como os outros e pede pra ele ficar para trás agora. Por outro lado, o moleque diz que ela que vai ficar para trás agora e ele vai lá testar suas habilidades. Primeiro ele pula pra testar a fatiada, que ao contrário do esperado não dá dano nenhum. Um contra-ataque quase que ele perde a cabeça. Ele segue confiante e decidido a atacar várias vezes no mesmo lugar até que ele tora fora a cabeça do ogro vermelho. Mais um feito pra mágica duvidar se o Prota era humano mesmo ou se não esconde nenhum segredo. O segredo é usar hack, rapaziada. Com esse monstro, o Prota achou seu limite de poder atualmente. Com a pedra mágica do ogro, ele diz que eles devem voltar. Eles não tinham percebido antes, quando se deram conta era tarde demais. Uma criatura que ele sabe que não pode vencer apareceu. Um ogro de planta The Last of Us possuído. Um monstro do andar 70 estava aqui. O Prota fala para fugir e agora sem pensar, mas por algum raios de motivo, a mágica decide que vai enfrentar o ogro agora. Ela diz a si mesma que entende que esse monstro é picas demais, mas agora depois de ver o Aruta, ela acha que mesmo com seu treinamento duro para sua missão de encontrar o herói não é o bastante. Ela tem que superar seus limites agora. Ela ataca o ogro verde de planta com um ataque verde também para combinar. Um socão bem no chifre para começar. Depois desse ataque que não teve nenhum efeito, o ogro ataca agora. Julgando pelo tamanho do murro, se pegava era hit kill na certa. Na agilidade de esquilo, ela desvia dos ataques em alta velocidade. E desse ângulo suspeito, ele atacar na nuca quando é capturada pelos cipós enrolados no corpo do ogro de planta. Se tivesse volume, o Eti aqui tava garantido pra vocês, rapaziada. Nem apertando fez algum volume. É uma tábua sequinha. O Prota corta os cipós e liberta a jovem esquilo mágica que cai em pé sem ferimentos, mas pensa consigo mesmo que ela é patética se comparada a uma mera
criança que veio salvá-la. Por causa disso, ela decide usar seu ultimate. Carregando sua mana nos 2 punhos, ela ataca com o golpe Stella Magno e acerta em cheio o ogro. Essa é sua habilidade secreta e drena toda sua mana, mas isso é garantido destruir qualquer coisa em sua frente. Porém, o ogro não só estava vivo, como ia esmagar ela com seu chulé. Nem seu ataque mais forte de todos teve efeito, e agora ela não tinha forças nem mesmo para tentar desviar. E esse é o famoso hit kill, rapaziada. Ia ser, só que o chão debaixo do ogro dá aquela quebradinha de leves para cair para trás. O prota com seu jutsu túmulo derruba o monstro e cata a mágica no colo e tira ela de lá. O moleque é bravo, né, rapaziada? Ele diz para deixar o resto com ele agora. Com a sua adaga nova, ele vai tirar um x1 sincero com o ogro. Frente a frente, os dois, o ogro ataca com os cipós. Um deles, o prota, não consegue desviar. Para sair do cipó, ele usa uma magia de fogo. Como ainda é uma planta, ela é fraca contra fogo. O plano do moleque agora é imbuir fogo na sua adaga e atacar dessa vez. Cortando e não desviando dos cipós, ele vai até a nuca do ogro e queima o cipó em suas costas. O ogro plantas são ogros verdes possuídos por uma parasita de Hera. Queimando o cipó em suas costas, o ogro cai morto e o prota cai exausto atrás dele. Ele derrotou um ogro na frente dela depois de salvar a garota. Os dois caem desmaiados um do lado do outro. Quando acordam, estavam na porta da dungeon. O smile dele carregou os dois pra fora para não serem atacados lá dentro por nada. Agora eu dou valor no petzinho dele. Rapaziada, se liga nessa. Ela ficou tão pra baixo com a derrota que foi embora na frente de orelhas baixas sem dizer nada. Mesmo sem perguntar, o prota sabe que ela possui um dos artefatos raros. E do que ele sabe de sua vida passada, o possuidor desse artefato morre daqui a 7 anos. Ou seja, na mesma época que a sua namorada vai capotar. Rapaziada, depois disso o prota também volta pra casa. Ele de boa na banheira se lembra que a pessoa no passado que possuía esse artefato também era uma demi-humana e era chamada de mágica, a exercedora do terror. Ele tem certeza então que era ela, um dos 6 inimigos de Deus declarados pela igreja, a mesma igreja que no futuro dará ordem para derrubá-la. Na banheira o prota fala que o poder de existência da mágica é 4 estrelas e pelo potencial dela que ele sentiu na dungeon, ela vai ficar muito mais forte do que ele no futuro, mais do que ele pode imaginar. Na vida passada ele não conheceu ela e ela com esse poder todo no futuro ainda vai morrer. Isso dá aquela bad no prota. Se alguém como ela no futuro perdeu, como ele insignificante vai mudar algo no futuro? Ele tristão na banheira, a água viva dele então brota na banheira, quebra o clima triste, eles tomam banho, o prota agradece ela de ter salvado eles na dungeon. Depois do banho, a mágica chama o prota pra conversar no particular. Eles vão pra outro lugar e o prota notou que ela ficou quieta desde que voltaram para o quarto. Depois de um tempão em silêncio, sem falar nada, depois que ele buscou um cafezinho, aí sim ela fala, ela disse que nunca pensou que não teria sido capaz de derrotar aquele monstro se lutasse com tudo. Na verdade, ela estava confiante e isso levaria ela à morte se não fosse pelo prota. E ela ainda achava que ela era mais forte do que ele. Por isso, rapaziada, ela disse que se ficar perto dele vai continuar sendo carregada e acostumada com isso e não vai progredir. Então isso é um adeus. Ela disse que na próxima vez que eles se verem, ela vai estar muito mais picas do que hoje. Com isso, o prota dá até risada dessa situação toda. Se vocês lembrarem, ele estava triste com isso no banho, por causa do talento de quem tem mais poder da existência. E aqui está ela, com medo de não se esforçar cada vez mais se continuar ficando perto dele. Então depois desse adeus, no dia seguinte o prota sai pra farmar e continuar upando seus status. Essa vantagem de ver seu progresso, velho, é muito pica. O seu nível de manipulação de mana já está em 47. O triste é que não dá pra comparar com outras pessoas. Uma de suas novas habilidades é que com os materiais que ele farma nas dungeons, ele pode criar suas próprias armas. E com melhores armas que ele mesmo faz, ele treinou mais e mais na dungeon da torre. Evoluindo a esgrima, ele desbloqueou novas habilidades. O que percebemos é que conforme ele vai atingindo status mais altos, novas habilidades vão aparecendo. Derrotando uma pá de monstros, ele upou para o nível 40 e também upou seu status de criação ou forja para o nível 30. Na verdade não é nível, é 30 pontos. Nível é só um nível. É verdade. E foram com essas duas coisas juntas que ele liberou uma nova habilidade de criação, o hack. É, rapaziada, o nome da habilidade é hack. Essa habilidade permite mover objetos usando a mana. A princípio a magia de gravidade é melhor, mas se ele upar isso aqui para níveis mais altos, isso daqui pode mudar. Passaram-se meses com ele treinando, até que o inverno chegou. Os rumores que alguém derrotou mais de 1000 monstros na camada superior estavam se espalhando. O rumor também dizia que a pessoa se parece com uma criança e carrega um slime com ele. Os fofoqueiros viram o prota com essa exata descrição. E por causa do seu nível de existência baixo, se negam a notá-lo. E isso, rapaziada, ele diz que é exatamente como em seu passado. Não importa seus feitos, ninguém acredita ou reconhece o seu poder. Vai lá então e derrota na frente das pessoas. Aí eu quero ver alguém duvidar, carai. Ele volta pra hospedaria e avisa que vai ficar muitos dias fora agora em uma dungeon. A moça então pergunta sobre a amiga dele, a mágica. Faz dias que ela não veio para a hospedaria, que estava ficando no quarto ao lado. A moça da recepção diz que está preocupada com ela. E isso dá até um aperto no coração do prota. Ele sabe que daqui a 7 anos ela vai morrer. Nessa mesma hora o Aruta ouve que os cavaleiros do Papa estão na cidade, as forças da igreja. Isso faz o prota
Prota pensar, agora talvez as ordens das coisas possam ter mudado em comparação à sua vida passada. Talvez ao contrário da última vez, a igreja possa ter notado ela antes e decidido eliminar ela. Ele sai correndo em busca dela, ele passou por uma pessoa que eu suspeito muito que seja o tal mago que passou o vapo na mulher dele no passado, ele nem reparou. Ele correu até a praça da cidade perto da dungeon da torre, usando uma magia de localização, com a existência dela que é maior que das outras pessoas, como ele esperava, ele conseguiu encontrá-la na multidão. O coitado foi correndo até ela com medo, querendo saber se ela estava bem, e na realidade ela estava de boa, e até perguntou por que ele veio correndo, por que tudo isso. Ele, como não pode contar sobre ser um reencarnado, ele disse que estava correndo por aí, com frio, viu ela e decidiu dar o cachecol de presente, só isso. Até parece uma cantada isso daí, né, rapaziada? Mas de repente uma esfera negra surge no céu. A energia que ela emite, o Prota é o primeiro a perceber do que se trata. Do rompimento da esfera no céu, nasce uma criatura chamada Devil, o demônio, o tinhoso. Um monstro que reina sobre todos os outros monstros e é capaz de destruir uma cidade em instantes. O Prota paralisou de medo. O demônio começa a destruir tudo ao redor simplesmente apontando um dedo. Ninguém na cidade tem a força para derrotar isso. O Prota mesmo não consegue nem ficar de pé com a presença de um monstro desse nível, com tal poder de existência. Ele diz que está paralisado igualzinho daquela vez. Eu só acho que a diferença é que agora ele ficou paralisado numa posição meio ruim, né, rapaziada? Muito perigoso alguém passar por ali. Ele diz que ele, que tem o poder de existência de uma estrela, não consegue nem se mover perto de algo assim tão forte, assim como o mago naquela vez. Enquanto o demônio destrói a cidade, a mágica devolve o cachecol de presente pro Prota e decide que ela vai enfrentar o demônio. Nesses meses, ela também ficou muito mais forte, repara o Prota. E ela, ao contrário dele, consegue se mover e acerta um golpe direto no demônio tinhoso. O ataque dela fere o demônio, mas ela percebe que o ferimento é curado em segundos. Mas nesse caso, se o problema é a grande regeneração, se ela atacar com a sua relíquia, não vai ter como nem se curar. O problema é que o demônio é rapidex, rapaziada. Ela desvia do primeiro ataque e tem certeza que se um golpe pegar, ela morre na mesma hora. Dali em diante, tudo que ela faz é desviar e desviar. Se ela bloquear um ataque, isso também resultaria na morte dela. Enquanto ela luta, o Prota continua de 4 e triste porque ele não consegue nem se mover. Porém, ele percebe que ele consegue usar sua mana, mesmo estando paralisado. Então ele pode fazer algo enquanto está de 4. Rapaziada, o demônio estava cada vez mais perto de acertar um golpe na mágica. Em um momento, só o vento do poder do monstro jogou ela no chão. E só com esse descuido, o demo fez uma bola de fogo que ela sabia que não conseguiria fugir. E a morte, mano, a morte era certa. E ela até fechou os olhos e ficou parada. Mas o ataque não chegou. O Prota usou o hack dele e moveu o ataque do demônio para o outro lado. No lugar que bateu, explodiu tudo que não sobrou nem as cinzas. Tanto a mágica quanto o próprio demônio não entenderam que diabos foi isso. Não demorou muito para o Prota controlar o corpo do próprio demônio e jogar ele em direção à mágica. Um hack desses, ela olha para trás, só podia ser um moleque roubado que ela conhece. O bicho veio perfeito para ela usar seu artefato com força total. O ataque desintegra completamente aonde pega. A regeneração absurda do Devil não foi o bastante para curar tudo e ela vence o demônio. É isso daí, rapaziada. E depois dessa usada de mana forte, o Prota desaba. Deve ter ficado cansado de ficar de 4 tanto tempo assim. Dessa vez, quem vai ajudar ele é a mágica. Ela até forçou o moleque a ficar nas costas delas para retribuir o dia que ele carregou ela nos braços. No caminho de volta para a hospedaria, ela queria saber que hack era aquele. Ele mostra que pode mover até teleportar objetos usando mana, ter mudado a direção do ataque, mobilizado o demônio e jogado ele na direção dela. Tudo é possível se ele tiver mana para fazer isso. Mas diz o Prota que só controlar a direção do monstro não derrotaria ele. O demônio foi derrotado porque ela tinha um poder de ataque para fazer isso. Então ela salvou a cidade. Olha que bonitinho esses dois, rapaziada. A dúvida do Prota é que se o demônio surgiu aqui na vida passada, quem derrotou ele? Porque a cidade estava aqui quando ele esteve nela anos depois. Quando eles estavam passando por um telhado de uma casa, o Prota percebeu quem seria essa pessoa. Um poder de existência tão forte que até mesmo a mágica ficou paralisada. A mesma pessoa que matou a sua amada na vida passada. O mago mais forte e poderoso do mundo que destruiu a sua vida. O mago Gamizin Sozwei, um dos 12 generais da igreja. A mágica sabe quem é essa pessoa. O Prota também sabe, mas ele queria atacar o mago agora mesmo por vingança. O ódio subiu a cabeça do Prota, ficou maluco. Ela teve que impedir ele de se matar e levar ela junto, mas ele não queria parar. Ela teve que gritar pra ele dizendo que é impossível vencer aquela pessoa mesmo se eles não tivessem feridos. Ele quase não tem mana igual ela agora, não teria como. E o mago Gamizinho ali, rapaziada, na real responde nossa dúvida e a do Prota. Ele disse que com essa esfera vermelha ele invocou o demônio na cidade pra ele mesmo derrotar, mas alguém chegou na frente dele. Quem seria essa pessoa? Ele se pergunta. Quando um dos seus guardas questiona ele ter invocado um monstro desse na cidade,
cidade, indo contra a autoridade absoluta do cara. Ele usa uma magia, levanta o cara e explode o maluco no chão, dizendo que ele deveria ter ficado de boca calada. Olha esse cara, então foi a igreja que mandou matar a mulher do prota, rapaziada. O mago conta que veio na cidade em busca de uma pessoa que não está mais aqui. O mago inclusive percebeu a presença da mágica. Só de olhar, ela treme na base. Se ele quisesse, ele poderia eliminar os dois ali sem nenhum tipo de consequência ou desafio. E o mago queria fazer isso agora, porém ele pensa que seria ruim, pois o rei ainda não ordenou. Então ele deixa isso pra lá e diz que ainda vai ter outras oportunidades e vai embora, véi. E mais uma vez o prota tem a noção do abismo entre ele e o mago que daqui a 7 anos vai atrás de sua namorada. E a lição de hoje é que não importa quanto hack você tenha, mesmo que seja literalmente uma magia com hack, alcançar certas pessoas pode ser impossível. Será que vai dar pra mudar o destino da sua namorada e da mágica também? Se vocês gostarem desse vídeo pegar 20 mil likes, eu faço a continuação com os capítulos diretamente da gringa. Um forte abraço pra vocês, falou! Mas eu duvido que vocês querem, né? Será que vocês querem mesmo? Comenta aí pra nós.